Olá, galerinha do terceiro. Hoje nós vamos falar sobre o nosso último tema do primeiro bimestre, que é a equação geral da circunferência. Vocês lembram da nossa última aula, que foi a equação reduzida da circunferência? Tenho certeza que vocês acharam tranquilo, né? Porque é uma matéria bem fácil. E agora a equação geral, dependendo o jeito o estilo do exercício, talvez vocês achem um pouquinho mais difícil, tá? Mas é o seguinte, vou tentar explicar para vocês de uma maneira bem tranquila. Galerinha, a equação geral da circunferência, assim como a equação geral da reta, ela tem essa característica aqui, que qual é? Igualar a zero. Lembra que na equação geral da reta eu sempre falava para vocês, é aquela que é igualada a zero. Na equação geral da circunferência é a mesma coisa. Isa, como que a gente chega na equação geral? Lembra da equação reduzida que nós vimos na nossa última aula? Que é o que mesmo? Esse xc e este yc nada mais é do que o centro da minha circunferência, certo? E o r aqui é o raio. Então, é só eu pegar x menos o x do centro ao quadrado, y menos o y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Na verdade, encontrar a equação reduzida é desenvolver isso daí. Como assim desenvolver? Por exemplo, eu vou fazer aqui no cantinho. X menos xc ao quadrado é o quadrado da diferença de dois termos. Ah, o que é isso, Isa? Quem não lembra, qualquer coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. Então, é só você fazer a distributiva aqui, olha, o famoso chuveirinho. Agora, se você lembrar lá da matéria do ensino fundamental, mais especificamente do 8º ano, que isso aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Qual é a regrinha do quadrado da diferença de dois termos? É o primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Essa é a regrinha do quadrado da diferença. Então, olha, eu desenvolvendo isso, eu chego nesse quadrado da diferença. Aí eu tenho um outro quadrado da diferença aqui envolvendo o y. Desenvolvendo igualzinho eu fiz ali no do x, eu chego nisso daqui. E aí o que ele fez com o r? Ele passou para o outro lado, né? Tava positivo, passou negativo. Aí não ficou ninguém do lado direito, então igualou a zero. E aí ele só deu uma organizadinha aqui, olha só. Ele pegou o x quadrado e o y ao quadrado e colocou perto, né? Aí ele pegou aqui, ó, menos duas vezes o xc e menos duas vezes o yc. Ele colocou aqui. E aí ele pegou os outros valores, olha, o xc ao quadrado, o yc ao quadrado e menos r ao quadrado e colocou aqui junto. E por que ele colocou, gente, que isso aqui ele considerou como f? Que isso aqui na equação geral vai corresponder a um termo independente que vocês já vão entender a hora que eu fazer um exemplo. Então, olha só, vamos pensar assim. Isso aqui, tudo isso daqui vai dar um valor numérico, ou seja, quando ele te der a equação geral, aqui sempre vai ser x quadrado e y quadrado, não vai mudar. Aqui vai mudar os valores, mas vai aparecer o x e vai aparecer o y. Agora, no lugar desses três números aqui, vai aparecer um único valor, tá? Que é o que a gente vai chamar de termo independente, por isso que ele colocou um f aqui, poderia ser qualquer outro valor, certo? Só que aí, o que ele fez aqui? Olha só, presta atenção. Se ele falou que essa expressão é igual a uma letra, que eu vou chamar de f, o que ele fez? Ele queria achar o valor do raio. Então, ele passou o f para cá e o r ao quadrado para cá. Então, ficou assim, xc ao quadrado mais yc ao quadrado. Esse f está positivo, passa negativo. E esse r ao quadrado estava negativo, passa positivo. Como que eu tiro o quadrado desse lado mesmo? Mais ou menos a raiz que está do outro lado. Mas como eu estou falando de raio, que é medida, né, de uma circunferência, não vou utilizar valores negativos. Então, é a mesma coisa que a raiz quadrada do que está deste lado. Então, por exemplo, para você encontrar o raio de uma circunferência conhecendo a equação geral, é só você utilizar essa regrinha aqui. Isa, tá muito difícil, não consegui entender direito. Vocês vão ver que com o exemplo vai ficar
bem mais fácil para vocês, tá bom? Seguinte, gente, vou começar com o exemplo mais simples de todos, que é esse daqui. Eu tenho a equação reduzida da circunferência, certo? Se eu pedir para vocês aqui a equação geral, eu não preciso lembrar daquela regrinha. Eu não preciso lembrar da expressão que a gente acabou de ver a demonstração. É só você desenvolver. Como assim desenvolver? O que é x mais 3 ao quadrado? Ou você faz x mais 3 vezes x mais 3 e faz a distributiva, ou você lembra que isso daqui é o quadrado da soma, olha, porque tá positivo. Qual que é a regrinha do quadrado da soma? Primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, certo? Então, vou até grifar aqui de uma cor, olha. Esse x mais 3 ao quadrado é exatamente isso que eu acabei de fazer. Mas, agora eu vou fazer essa outra coisa aqui, olha, o y mais 3 ao quadrado, que também é um quadrado da soma. Então, eu também, ou você vai lá no cantinho e faz a distributiva, ou você usa a regrinha, que é o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, essa outra parte é aquele outro quadrado da soma. Aí, como eu já sei que a equação geral tem que ser igualada a zero, eu já vou passar esse 25 para lá, que tá positivo, vai passar negativo. Aí, não ficou ninguém do outro lado, é o zero. Então, agora, gente, é só arrumar isso daí, né? Olha só, vamos ver o que dá para fazer. X quadrado, olha só, 2 vezes 3, 6 vezes x, 6x. Então, mais 6x mais 3 ao quadrado, 9. Mais y ao quadrado, mais 2 vezes 3, 6 vezes y, 6y. E mais 3 ao quadrado, 9. Menos 25 igual a zero. Vamos melhorar isso daí um pouquinho. Nós vimos lá, não que ficaria errado se você não colocasse nessa ordem, né? Mas se vocês olharem aqui, ele tem o costume, né, os livros e principalmente as respostas dos exercícios, ou enunciados, quando vocês verem, de o x quadrado e o y quadrado estar primeiro. Então, vamos tentar colocar nessa ordem. Eu vou agrupar, vou pegar o x quadrado e o y quadrado e vou colocar aqui perto. Lembra que eu falei para vocês que eles sempre iam aparecer? Por que, Isa, que eles sempre iam aparecer? Porque em qualquer equação reduzida da circunferência, sempre vai ter o x aqui, sempre vai ter o y aqui. Então, a hora que eu elevar ao quadrado, sempre vai ter esse x ao quadrado e esse y ao quadrado. Agora, eu vou colocar o 6x e o 6y perto. Então, olha, mais 6x mais 6y. Agora, esses outros valores que tem aqui, eu vou somar. Então, eu tenho 9. Com 9, eu tenho 18. Eu tenho 18 e eu devo 25, eu fico devendo 7, certo? Igual a zero. Temos aqui a nossa equação geral da circunferência, certo? Olha só, eu peguei a equação reduzida, eu só desenvolvi isso daqui ao quadrado, isso daqui ao quadrado, passei o 25 para lá igual a zero. Gente, uma observação que aprende lá no 8º ano, muito importante. Isto daqui é diferente de x quadrado mais 3 ao quadrado, tá? Isso é um absurdo. Vou até escrever aqui, absurdo, tá? Por isso que é o quadrado da soma. O primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, isso aqui não pode fazer, tá? Isso daqui é um absurdo, ok? Então, não cometam esse erro. Então, gente, olha, se você tiver a equação reduzida e você quiser transformar na equação geral, é só você desenvolver esse quadrado aqui da soma, esse quadrado da soma, passar esse 25 para lá negativo e igualar a zero. Aí você junta o que dá para somar, x com x, y com y, número sozinho com número sozinho, agrupa aí o que for possível, né, que no caso vai ser só os números, e aí você chega na sua equação geral da circunferência. Eu acho que de todos os exercícios, esse é o mais fácil. Isa, mas o que pode complicar? São esses exemplos que eu vou fazer aqui com vocês. Olha só. Ele já te deu a equação geral e ele quer saber, eu não coloquei a pergunta aí para vocês, tá? Mas eu quero que vocês calculem o centro. Esqueci de colar a pergunta. Eu quero saber quem é o centro
e quem é o raio dessas circunferências. É claro que quando eu tenho a equação reduzida é mais fácil. Lembra da nossa última aula? O centro, galerinha, é só vocês olharem aqui. Este valor que está aqui e este valor que está aqui. Você pega o oposto, porque na regrinha é x menos o x do centro, y menos o y do centro. Então, inverter o sinal é sempre o valor invertido. Se aqui está 3 positivo, então é 3 negativo. Aqui também está 3 negativo, é 3 positivo, aqui vai ser 3 negativo. Então, esse é o centro. E o raio é só você perguntar assim, quem é o quadrado da 25? Ah, 5. Então, este é o raio. Então, quando você tem a equação reduzida, é bem mais fácil. Porém, eu tenho a equação geral aqui, e eu tô perguntando para vocês quem é o centro e quem é o raio, tá? Aí, o que vocês poderiam fazer? Volta lá naquele slide da equação geral. Vamos tentar copiar essa regrinha aqui embaixo. Então, vai ficar assim, olha. X quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes o x do centro vezes o x menos 2 vezes o y do centro vezes o y mais o f. Porque se vocês voltarem lá, toda essa coisa aqui, ele chama só de f. Tá? Então, olha, eu escrevi embaixo para ficar mais fácil para vocês. Por que eu fiz isso? Olha só. Vê se vocês conseguem entender. X quadrado aqui. Tá ok? Lembra que eu falei que eles sempre iam aparecer? Eu tenho y ao quadrado aqui, y ao quadrado aqui. Tá ok. Se vocês perceberem, tem x aqui, tem x aqui. Então, este 4, ele tá aparecendo no lugar do menos 2 vezes xc. Vocês podem fazer direto, tipo assim, menos 2 vezes quanto? Que dá 4, né? Ou você vem aqui no cantinho e você coloca aqui menos 2xc, menos 2 vezes o x do centro, tem que ser igual a 4 positivo. Se você falar pra mim, Isa, eu sei que é menos 2, pode fazer direto. Se você não perceber, esse 2 está multiplicando, passa dividindo, tá? Mas antes, vamos multiplicar por menos 1, porque aqui onde está a letra está negativo. Então, quando eu multiplico por menos 1, todo mundo troca de sinal. Esse vai ficar positivo e esse vai ficar negativo. Agora, esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar menos 4 dividido por 2, que vai dar menos 2. Aí, eu preciso ficar fazendo esse monte de conta? Eu acho que não. Eu acho que se você perceber aqui, olha só. Esse 4 positivo, ele tá aparecendo no lugar do menos 2 vezes o x do centro. Então, você pensa assim, menos 2 vezes quanto que dá 4 positivo? Bom, 2 vezes 2, resultado é 4. Só que, se aqui tá negativo, o x do centro tem que ser negativo para ter sinais iguais, mais aqui. Então, eu já sei que o x do centro é menos 2. Vamos ver o y do centro. Olha só, galerinha. Tem y aqui, tem y aqui. Então, menos 2 vezes o y do centro tem que ser igual ao quê? A menos 2 raiz de 2. Então, eu pergunto para vocês assim, menos 2 vezes quanto que dá menos 2 raiz de 2? Olha aqui, gente, tá igualzinho. Tem menos 2 aqui, tem menos 2 aqui. Então, é óbvio que esse y do centro é o raiz de 2. Olha só. É só vocês compararem, olha, eu escrevi a fórmula aqui embaixo, olha, tem menos 2 aqui, menos 2 aqui, tem y aqui e y aqui. Esse raiz de 2 está no lugar do y do centro, então ele é o y do centro. O mais chatinho de calcular, eu já até falo para vocês, eu acho que é o raio. Por quê? Ele fala que o f é igual a esse menos 19. Volta lá. Olha só. O que ele fala para vocês? Como que eu calculo o raio? É a raiz quadrada do x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o f. Então, olha só. Ele fala o seguinte. Deixa eu fazer aqui nesse cantinho. Que o raio é a raiz quadrada do x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o f.
Olha só, voltando aqui para conferir, olha. X do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o f. Fazendo essa conta, eu acho o valor do raio. Mas olha só, não é tão difícil quanto parece. Por quê? O x do centro eu já descobri que é menos 2. Então, vai ser menos 2 ao quadrado. Mais o y do centro é raiz de 2. Então, vai ser raiz de 2 ao quadrado. Menos o f. Quem é o meu f aqui, que é o termo dependente? Menos 19. Então, vai ter o menos da fórmula, né? Com o menos que está junto com 19. Tudo isso dentro da raiz. Olha só, todo número ao quadrado é positivo. Então, menos 2 ao quadrado é 4 positivo. Toda raiz quadrada ao quadrado, eu posso cortar a raiz com o expoente, sobra só o número que está lá dentro. Por que, Isa? Porque raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá raiz de 4, que é 2. Então, você pode cortar direto. E aqui, sinais iguais, mais. Tudo isso dentro da raiz. Então, olha só. 19 mais 2, 21. 21 mais 4, 25. Então, o raio é a raiz de 25, que é 5. Certo? Então, voltando lá, ele queria saber quem é o meu centro e quem é o meu raio. Olha só, o meu centro é menos 2 e raiz de 2 e o meu raio é 5, certo? Ah, Isa, muito difícil. Eu concordo com vocês que esse exercício aí é o mais chatinho de todos, tá? Em relação a encontrar, quando a equação reduzida é tudo mais fácil, gente. Quando a equação geral acaba sendo um pouquinho mais chatinho, tá? Mas pausa o slide, copia os exemplos, tenta refazer isso que eu acabei de fazer para ver se vocês entendem. Não é simplesmente para assistir essa videoaula ou copiar, só copiar tudo pronto sem tentar entender. Não, eu quero que vocês pausam, voltem, copiem. Ah, tá, eu vi, agora eu vou pausar e eu vou tentar fazer esse exercício, esse exemplo que a Isa fez sozinho, para ver se eu consegui entender. Você tenta, enroscou? Dá o play na videoaula, vê se você consegue tirar sua dúvida, certo? Ah, eu assisti várias vezes, pausei, copiei e não entendi. Tira as dúvidas comigo pelo WhatsApp, certo? Bom, vamos fazer o segundo exemplo para ver se fica um pouco mais claro para vocês. Então, olha só. Da mesma maneira que nós fizemos lá o exemplo A, eu vou escrever a regrinha aqui embaixo. Qual é a regrinha? É x² mais y ao quadrado menos 2 vezes o x do centro vezes o x menos 2 vezes o y do centro vezes o y mais o f, que é o termo dependente, que é igual a 0. Olha só, galerinha, o que aconteceu? De novo, o x² vai sempre aparecer e o y² sempre vai aparecer. O que importa é aquela parte lá, por isso que a gente já costuma colocar nessa ordem. Então, olha só. Esse menos 2 vezes o x do centro tem que ser igual a menos 10. Então, uma dica. Olha só, menos 2 vezes o x do centro tem que ser igual a menos 10. Vamos pensar assim, gente. Se esse menos, ele tá aparecendo aqui do outro lado, ok. O sinal já tá pronto. Eu só tenho que descobrir 2 vezes quanto que dá 10. Não é 2 vezes 5? Então, o x do centro é 5. Ok? Olha só, se esse menos apareceu lá no resultado, eu não preciso me preocupar com os sinais, tá? Bom, então o x do centro é 5. Agora, olha só o que acontece. Gente, eu não tô vendo nenhum termo aí que tá com o y junto. Se não tá aparecendo ninguém, é porque o y do centro é 0. Tá? Quer dizer que eles não escreveram ali, mas é como se aparecesse assim, um 0y. Para que eu vou escrever 0 vezes y? Não tem necessidade. Então, olha só, tava faltando esse termo aqui, olha. O que está acompanhando o y. Olha, tem o termo que tá com x e está faltando o que está com o y. Por que está faltando? Porque o y do centro é 0 e qualquer coisa vezes 0 é 0
e eu não preciso escrever lá na minha equação. Então, se tiver faltando x, você sabe que o x do centro é zero. Se tiver faltando o y, você sabe que o y do centro é zero. E aí a gente só vai se preocupar agora, então, com quem? Com o meu raio. Então, a gente sabe que o f, que é o termo independente, é menos 96, certo? Mas olha lá, quem é mesmo o raio, galerinha? Olha, raiz quadrada. Então, vamos fazer aqui. Nós sabemos que para eu calcular o raio é o que? A raiz quadrada do x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o f, certo? O x do centro nós chegamos que é 5, então 5 ao quadrado mais o y do centro nós chegamos que é 0, menos o f que é menos 96. Então, vão ter dois sinais perto da regrinha e o do f, coloca parênteses, tudo isso dentro da raiz. 5 ao quadrado, 25. 0 ao quadrado não precisa nem colocar porque é zero. Sinais iguais, mais. Gente, quanto que é 25 mais 96? Dá 196, 106, 116, 121. Raiz quadrada de 121, que é 11. Certo? Então, vou colocar um portanto aqui, olha, lembra que em sala de aula eu falava que isso aqui é portanto? O meu centro é 5 e 0 e o raio é 11, certo? Assim que a gente descobre o centro e o raio de uma circunferência, dada a sua equação geral, ok? Então, galerinha, copiem aí esses slides no caderno. A sequência dessa aula, né, seria as aulas sobre cônicas, mas foram as últimas aulas do aplicativo, né, do Centro de Mídias. Eles deram uma aula muito bacana de elipse, hipérbole, parábola. Então, eu vou pedir para vocês que, para essas aulas, quem não assistiu, voltem nessas aulas de cônicas, porque quando nós entramos no período de quarentena, eu pedi um trabalho para vocês, né, sobre essa matéria, porque é uma matéria um pouquinho mais extensa. Então, eu pedi para vocês, muitos alunos me mandaram. Então, terminando essa matéria, nós vamos dar início na próxima semana no conteúdo do segundo bimestre, tá? Então, por um acaso, quem perdeu as aulas sobre cônicas, né? Volta lá, vai lá no YouTube, na página no canal do Centro de Mídias e retomem essas aulas, tá? Porque a partir da semana que vem eu vou dar continuidade, não, eu vou dar início ao conteúdo do segundo bimestre, tá? Façam os exercícios, qualquer dúvida vocês me procurem, tá? Um beijo, galerinha!